hoje estou aqui para apresentar o projeto Bloco da Ascom. O Bloco da Ascom foi criado para valorizar a profissão contábil, mostrando como a contabilidade é essencial para a realização e continuidade até em dias de carnaval, não é verdade? Para começar no Bloco 1, falando sobre impactos gerais da reforma tributária, Edmilson Machado. Ele que é responsável pelo projeto Sescom Sem Fronteiras, do Sescom RJ, ele que é membro da Comissão de Assuntos Tributários Sescom versus Cefaz RJ, diretor e coordenador da Comissão Tributária do Sescom RJ e especialista em compilança tributária. Primeira pergunta, Edmilson Machado. A Ascom RJ agradece a sua participação desde já. E a primeira pergunta: quais são os principais impactos da reforma tributária para empresas de pequeno e médio porte? Bom dia, Cris. Tudo bem? Tudo bem. Vamos lá, deixa eu tentar responder aqui de uma forma bem objetiva esses questionamentos que você colocou. Vamos sim. Você pergunta logo de cara aqui quais são os impactos da reforma para empresas de pequeno e médio porte. Isso. Vamos lá. Qual é o impacto que a pequena empresa vai ter? Vamos lá, vamos trabalhar com as empresas do Simples Nacional, tá? Tá. Com a reforma, as empresas do Simples, elas não terão, digamos assim, mudanças. O que você vai ter é a opção de pagar os tributos separado do Simples ou continuar do jeito que está. Ou seja, continuar da forma como está. Por quê? Porque o Simples não vai sofrer alteração. Nesse primeiro momento, pelo menos não. Tá? O que você vai ter, isso vai acontecer, é uma acomodação dos preços dos produtos. E aí, consequentemente, isso pode impactar no preço praticado pela empresa ou na prestação do serviço. Mas em termos de impacto, vai continuar. Por quê? Porque não há mudanças significativas no Simples. A questão é a opção. Você vai poder optar em pagar os tributos separado das tabelas do Simples, hoje, né, dos anexos, ou se mantiver no Simples, se mantendo na forma como você está hoje. Você vai ter, ou o profissional que estiver te orientando, vai ter que fazer essa análise, o que é mais viável, o que efetivamente vai ser mais interessante, o aproveitamento de créditos, ou necessariamente a forma como hoje você vem pagando os tributos dentro do anexo. Então isso é muito individual. A acomodação dos preços, isso vai acontecer, seja para os serviços, seja para produtos ou mercadorias, tá? Mas na forma de cálculo, na forma de tratar, dependendo da sua opção, e aí a opção vai depender de novo do profissional que estiver orientando a empresa, para verificar se é mais vantajoso para a empresa ela pagar os tributos por fora, e aí com a perspectiva do crédito, ou efetivamente permanecer da forma como é hoje, dentro do anexo e pagando os tributos dentro do anexo de forma pro rata, digamos assim, de acordo com o faturamento. Tá? Então, embora esteja muita gente aí falando isso ou naquilo, na prática não tem isso. O que você vai ter, sim, de novo eu volto a colocar, é uma acomodação nos preços, seja dos serviços, seja dos produtos ou das mercadorias. Por quê? Porque a origem, o nascimento desse produto fabricado, industrializado, produzido, tem a questão do valor do mercado, como é que o mercado vai estar atuante. Então isso pode acontecer, seja para cima ou para baixo, tá? Mas em termos de cálculo e mudança, de novo, a opção, seja você pagar o tributo por fora do anexo ou pagar por dentro da forma como é hoje. Então isso é o seu
profissional, o escritório ou o profissional que estiver orientando a empresa, ele efetivamente vai dizer qual é a melhor opção. Tá bom? Um abraço. Entendi, professor. Muito bem esclarecido essa parte. A segunda pergunta: como a unificação de tributos prevista na reforma, ela pode afetar a carga tributária para diferentes setores da economia? Olha, a carga tributária ela não pode ser aumentada, até porque a capacidade contributiva dos contribuintes, seja ele pessoa física, seja ele pessoa jurídica, elas já estão no ápice, né? E a unificação não significa aumento de carga tributária. A unificação significa simplificação, tá? Certo. E aí, com base nisso, você vai ter aí uma harmonização dos tributos. Porque você tem os tributos sobre o consumo. E a gente tributa em cada etapa. Tá. O que significa isso, da produção, no caso? E aí, na hora que você vai consumir, evidentemente, você tem aí alguns disparates, alguns aumentos, algumas acelerações. É o caso, por exemplo, hoje do ovo, né? O ovo que recentemente estava aí a R$9, hoje aquelas embalagens com 20 unidades, hoje está 19. É verdade, aumentaram bastante. Aí, Edilson, a origem mudou? Não, mas todos os elementos que envolvem a produção do ovo, ou seja, que envolve a ração do animal, isso tudo aumentou. E aí, consequentemente, essa carga tributária, ela vem sobre todos esses fatores, sobre todos esses insumos, faz com que o animal acabe sendo, o ovo, ou até mesmo o próprio frango, né? Ele acabe tendo uma alta e, consequentemente, os famosos disparates aí de preços, né? Algumas até disparidades, que muitos se aproveitam do momento. Então, o impacto em relação à unificação não significa aumento de carga tributária, e sim simplificação das obrigações e, consequentemente, melhor harmonização das alíquotas dentro de um processo produtivo. Tá? Isso não significa aumento de carga tributária dentro de uma linha geral, mas sim uma simplificação. Isso vai facilitar e muito o trabalho dos profissionais da área fiscal, porque vão ter menos obrigações acessórias a serem entregues, tá? A tendência é essa lá na frente, com um volume de informações, não que vai ser menor, mas de uma forma mais objetiva, de uma forma mais transparente. Beleza? Beleza. Bem esclarecido, professor. Quais desafios o governo enfrentará na implementação da reforma e quais medidas podem minimizar impactos negativos? Bom, eu tenho uma terceira colocação aqui que fala sobre os desafios. Quais os desafios que o governo enfrentará na implementação da reforma? Bom, quais os desafios? A primeira delas é a questão cultural, que já estamos aí visualizando. Por quê? Porque a grande maioria não é adepta a mudanças. Quando você faz mudanças, você cria um perfil completamente diferente. Nós somos avessos a mudanças. Nós somos avessos a discussões. E não olhamos o conteúdo da coisa, se efetivamente ela será ou não positiva. Toda mudança eu entendo que estraga um cunho positivo, tá? Eu posso não ter a melhor reforma, mas eu tenho a possível. Eu posso não atender a todos, mas eu vou atender a maioria. Mas para isso tem que entender o que é. Tem que olhar o que é. Não pode chegar e ouvir o que a mídia coloca e trazer isso como sendo a sua opinião. Você nem leu. A grande maioria não leu o PL 68.
A grande maioria não leu a, a legislação atual, né, a 214, para que possa entender quais são, o que na verdade você está querendo, o que você está buscando com isso, né? Então, o entrave são os interesses, principalmente os interesses das autoridades. Quando a autoridade entra sobre o lado técnico, a tendência é que você tenha algumas divergências. Então, essa é uma questão, tá? Impactos negativos, evidentemente, como eu disse, toda mudança traz algumas alterações. Certo. E como é que você pode minimizar isso? Como é que você pode sendo mais transparente? O governo é muito fechado a colocar na mídia aquilo que realmente está acontecendo. E ele, ao contrário, ele deixa que a interpretação de alguns seja o conceito geral, o que isso é muito ruim. A reforma ela pode não ser a melhor para todos, mas ela traz aspectos muito positivos, principalmente para a comercialização. E traz aspectos positivos também para os profissionais contábeis, para a área jurídica. Tem muita coisa a ser feita, tem muito problema nas empresas que não são causados pelos tributos, são causados pela própria estrutura da empresa. Então, quando a gente fala de reforma, eu estou falando exclusivamente da questão tributária, mas o maior problema hoje não é somente a questão tributária, são os gargalos que as próprias empresas produzem dentro das suas próprias instituições, tá? Falta melhor qualidade nas informações, falta maior transparência das informações dentro das empresas para que ela possa ter uma carga tributária adequada ao que é a sua atividade e a sua forma de trabalhar, tá? Isso é uma realidade hoje. Quando a gente fala da reforma tributária, a gente está falando da questão dos tributos, do impacto sobre o setor produtivo, tá? Sobre o setor de bens e serviços, de serviços especificamente, mas hoje um dos maiores entraves efetivamente são as próprias instituições, através da ausência de controle, da falta de qualidade nas suas informações, tá? E da não análise dessas mesmas informações das condições de mercado do próprio produto, seja ele bens ou serviços. Tributário, a gente está falando da questão dos tributos, do impacto sobre o setor produtivo, tá? Sobre o setor de bens e serviços, de serviços especificamente, mas hoje um dos maiores entraves efetivamente são as próprias instituições, através da ausência de controle, da falta de qualidade nas suas informações, tá? E da não análise dessas mesmas informações das condições de mercado do próprio produto, seja ele bens ou serviços. Muito legal a explicação, professor. Que pena que está acabando, já é a quarta pergunta aqui, mas quero dizer que está sendo muito gratificante. Vamos para a quarta pergunta, para finalizar esse primeiro bloco. E a quarta pergunta é: de que forma a reforma tributária ela pode influenciar a competitividade do Brasil no cenário internacional? Essa última aqui é até consequência de todas as anteriores, porque de que forma a reforma tributária pode influenciar a competitividade do Brasil no cenário internacional? Isso. Cara, a partir do momento em que você tem uma equidade tributária, ou seja, uma carga tributária mais justa, uma carga tributária mais transparente, um setor que efetivamente possa proporcionar às instituições com qualidade nas suas informações, qualidade efetivamente em todo o seu processo,
você se torna mais competitivo e a nível internacional você passa a ter um produto onde você possa fazer comparativos entre o mercado nacional e o mercado internacional. Hoje eu perco muito mercado internacional porque eu não sou competitivo. E muitas das vezes eu não tenho estrutura dentro do meu próprio país, dentro da minha própria área, que me proporcione me tornar competitivo. Como eu falei anteriormente, os famosos gargalos dentro das empresas produzem a ausência dessa competitividade do mercado internacional, que é extremamente minucioso nisso. Algumas empresas brasileiras já trabalham com essa eficácia, mas a grande maioria não. E com isso, automaticamente, se perde mercado. Competir internacionalmente é ser extremamente transparente e qualitativo nas suas informações. Por quê? Porque lá fora se briga por 0,0001. E aqui no Brasil a gente simplesmente despreza muita coisa. A gente precisa se tornar competitivo. A gente precisa se tornar eficiente. A gente precisa se tornar eficaz. A gente precisa ter qualidade nas informações que produzimos. A gente precisa analisar essas informações. A gente precisa planejar e ter um plano de trabalho para isso. E não atuar do jeito que hoje a gente atua. Tá bom? Um grande abraço. Muito obrigado, de coração. Esse foi somente o primeiro blog, pessoal. Já viu como que o nível tá alto aqui, né? Até daqui a um pouquinho, um próximo bloco aqui com a gente no bloco da Ascom. Até já!